que nós vamos começar agora, que é a parte de estequiometria, ok? Cálculos estequiométricos. Então a gente já falou aqui de mol, átomo, grama, molécula, grama, na aula passada. Falamos agora de fórmula mínima, né? Fórmula molecular e fórmula centesimal, e vamos falar agora de estequiometria, ok? Mas antes disso eu vou só lembrar para vocês uma coisa importante. Por exemplo, acompanha aí na tabelinha, tá? Nós vimos que a fórmula molecular da água é H2O. Essa é a molecular, é a da substância. Se eu botar H2O2 já não é água, é água oxigenada, já é outra substância. Então aí a fórmula molecular. Como eu não posso simplificar, a fórmula mínima da água também é essa. E a fórmula centesimal nós achamos, deu 11,11% e deu 89,89%. Então, essas três fórmulas que nós falamos na aula de hoje, tá? Por exemplo, a água oxigenada. A fórmula molecular é H2O2. A fórmula mínima dá para simplificar? Dá, por 2 e por 2. Então, a fórmula mínima já é diferente da molecular, HO, tá? Então, veja que a água, a molecular e a mínima é a mesma. Mas na água oxigenada, não. A molecular é essa, a mínima, simplificando por 2 vai dar 1, já é HO. Então, HO é a fórmula mínima da água oxigenada, ok? Então, vestibulando, nós vamos agora passar o assunto de estequiometria e vamos entrar nos exercícios de estequiometria, mas antes disso eu queria lembrar vocês quais são os passos para resolver as equações que envolvem estequiometria. É o assunto mais difícil que vocês acompanham lá no primeiro ano, porque o que é difícil na estequiometria? Primeiro você tem que colocar a reação. Então, colocar a reação já é difícil. Então, você tem que entender o exercício e de lá tirar a reação. O segundo passo é balancear. Depois de balancear, aí vem o terceiro passo, que é você fazer a regra de 3. Agora, geralmente no vestibular, essa equação vem, você não tem que montar. E quando não vem, os compostos que são mais comuns nos livros, no dia a dia da sala de aula. Então, são esses exercícios aqui hoje para a gente relembrar. Então, em alguns exercícios que nós vamos fazer aqui, a equação vem, nós só vamos ter que balancear. Noutras não vem, mas são as substâncias que a gente tem que dominar. Então, a gente vai aqui tentar lembrar para vocês e aquele aluno que não, porventura não tem ainda memorizado, vai ter a oportunidade de relembrar e memorizar algumas substâncias mais importantes para a parte de estequiometria. Então, por que estequiometria é um assunto mais complicado? Porque primeiro eu tenho que montar a equação, então isso aí é difícil. Mas geralmente no vestibular essa equação vem, ou então ela é bem contextualizada, coloca substâncias do dia a dia e dá sim para a gente montar a equação. Lógico que existem questões de estequiometria muito mais difíceis, mas que não vêm a nível de vestibular, ok? Então o primeiro passo para eu saber estequiometria é montar a equação. O segundo passo, eu tenho que saber balancear, tá? A equação, ok? Não esqueça, se eu não balancear, eu erro meus cálculos. E o terceiro é só regrinha de 3. Então, nós vamos entrar aí no exercíciozinho para vocês, ok? Lembrando aí que hoje, né, o ABC foi campeão aí da Série C, da terceira divisão. Então, parabéns aí os ABCdistas, né? O professor já passou aqui, camisa do ABC. Mas lembrando também que o meu Mecão está vivo, já está aí, né? Só falta mais um jogo aí, vai ter que ganhar do Brasiliense aí, aqui em Natal, e nós vamos ganhar. E aí só resta torcer por um tropeço lá do Guaratinguetá ou do Vila Nova. E o Guara vai pegar exatamente, vai jogar lá em Curitiba contra o Curitiba que hoje foi o campeão da Série C, da Série B, desculpe, Série C foi o ABC, parabéns, e parabéns ao Curitiba, foi da segunda divisão, Série B, tá? Mas mesmo foi fora de casa e vai jogar o último jogo dentro da sua casa, né, para ao lado da sua torcida comemorar a subida para a Série A. Então, o Curitiba vai ter que ganhar lá o Guaratinguetá, né, para que o nosso Mecão precisa desse resultado. Mas vai dar certo, ok? Tanto vai perder o Guara, como o Vila Nova também, o América vai ficar bem folgado. E o próximo ano vai estar aí rumo à Série A. Então os ABCdistas estão felizes, meu pai, meu irmão estão acompanhando aí a aula, né? Papai é Luiz Antônio, Luiz Galdino, lá de Apudi, né?
Então, está satisfeito com o ABC, mas eu estou muito mais feliz com o meu Mecão, que vai para a Série B e vai rumo à Série A no próximo ano, ok? Então, vamos aí para a telinha, vestibulando. Eita, olha a questão que apareceu aí. Eu botei logo uma questão em que ele dá a forma, em que ele dá a reação, tá? Que geralmente vem assim, mas nós vamos fazer questões em que essa reação aqui, ó, ela não aparece, ok? Mas vamos fazer vindo a equação. Então vamos lá. O carbeto de cálcio, CaC2, reage com água para formar o hidróxido de cálcio e um gás inflamável, etino, mais conhecido popularmente como acetileno, conforme indica a reação abaixo. Assinale a alternativa correta quanto à quantidade de água que sobra na reação quando 100 gramas de água reage com 100 gramas de carbeto de cálcio. Então vamos reler a questão, como vocês não estão com a questão em casa, né? Essa questão só daqui uns 2 dias que vai estar aí no nosso blog, vamos reler, ó. O carbeto de cálcio, CaC2, reage com água para formar o hidróxido de cálcio e um gás inflamável, o etino, acetileno, conforme indica a reação abaixo, aí deu a reação. Assinale a alternativa correta quanto à quantidade de água que sobra na reação, quando 100 gramas de água reage com 100 gramas de carbeto de cálcio, ok? Aí deu a reação. Então, vestibulando, primeiro passo que ele deu a reação, ó, para cá, para cá, para cá. Eu sei que esse assunto é estequiometria. Veio reação e deu a massa de um, quer saber a massa de outro, ou deu a massa de um, quer saber o volume, a molécula. Então, se vem reação, é estequiometria. Qual é o primeiro passo? Eu tenho que montar a reação. Segundo passo, balancear. Terceiro, fazer uma regra de 3. Nesse caso, ele já deu a reação. E no vestibular, vem muitos com reações, ok? Quando não vir com reação, são substâncias conhecidas que nós vamos fazer aqui também. Então, vamos lá. Para a telinha. O primeiro passo era montar a reação, ele já deu, conforme a reação abaixo, já está aí. O segundo passo é balancear. Vamos balancear? Vamos. Tem quanto cálcio? Tem 1 nos produtos, tá ok. Tem quantos hidrogênio? 2 aqui, 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Tem 2 aqui, 4, está balanceado. Tem 2 carbono, CaC2, tem 2. Aqui tem C2, tem 2. Então a equação já está balanceada. Então, muito bem, né? Nós resolvemos aí tudo direitinho. Agora, o que foi que ele disse? Ele disse que ele tinha no início 100 gramas, tá? 100 gramas de carbeto de cálcio e também tinha 100 gramas de água. Aí ele quer saber quanto de água vai sobrar. Então aí ele já está dizendo que eu vou gastar os 100 gramas do carbeto todinho, mas não vou gastar 100 gramas de água. Então, esse aqui eu não sei quanto eu vou gastar. E esse aqui eu sei que eu vou gastar os 100 todinho, porque ele disse que sobra água. Então, o dado na verdade é esse daqui, tá? Eu vou usar na reação esse daí, os 100, porque eu sei que vai reagir todinho. Então, significa que o carbeto, ele vai ser aí o reagente limitante. Quando ele encerrar os 100 gramas deles, encerrou. A água não, tem 100 gramas, mas como ele disse, faz sobrar. Então, a água está em excesso, tá? Então, o agente limitante vai ser o carbeto de cálcio e o agente em excesso vai ser a água. Então, é bem interessante isso para cá. Para cá, para cá, para cá, vestibulando. Olha, quando você tem um reagente A e B, eles vão reagir e vão formar C e D. Agora, entre A e B, se não colocar as quantidades certas de um e de outro, quando um acabar, o outro acabar, se você não colocar as quantidades certas, colocar um monte de um e um monte do outro, tá? Sem saber quem vai acabar primeiro, um dos dois vai acabar primeiro. Quando um acabou, o que acabar primeiro, acabou a reação, porque ele acabou o reagente e não tem mais como se transformar em produto. Então, o que acaba primeiro, a gente chama de reagente limitante. O que reage e o primeiro acaba e ele ainda sobra, ele ainda continua, nós chamamos de reagente em excesso. Então, na estequiometria, às vezes você coloca a quantidade de A, quantidade de B e não coloca a quantidade certa que os dois necessitam para reagir e formar C e D. Às vezes você coloca as quantidades
sem ter feito as contas. Então, põe uma quantidade de A para uma quantidade de B. Se você põe uma quantidade de A e de B, reagentes A e B, sem saber o certo que cada um vai fazer, tá? Então, um vai acabar primeiro que o outro. O que acabar primeiro, eu digo que é o reagente limitante. Então, se cair no vestibular, quem é o limitante? Quem é o que está em excesso? Então, você tem que saber, ok? Que limitante é aquele que vai acabar primeiro. E o excesso é aquele que reagiu com o outro que acabou e ainda sobrou dele. Então, por exemplo, nessa questão aí, ó, eu vou ler de novo. Ó. Assinale, acompanha aí na telinha. Assinale a alternativa correta quanto a quantidade de água que sobra na reação. Então, se a água vai sobrar, ela é o reagente em excesso. Quando reage com 100 gramas de carbeto de cálcio. Ora, o carbeto de cálcio, lógico que vai ser o agente o quê? Limitante, porque, como ele disse aí no problema, a água vai sobrar. Se a água vai sobrar, ela é o agente em excesso e quem vai acabar todinho, vai reagir todo e vai encerrar a reação é o limitante, é quando acabar o carbeto de cálcio, ok? Então, se tivesse lá no vestibular, o carbeto de cálcio é o reagente limitante, correto, ok, vestibulando? Então, quando ele dá 2, o que reage tudo é o limitante, o que sobra é o que está em excesso. Então, como ele disse que vai sobrar água, eu já sei que a água é o reagente em excesso e o carbeto de cálcio é o reagente o quê? Limitante. Ok? Isso é importante para vocês, podem matar uma questão objetiva sem conta no vestibular. Então, vamos lá, o que foi que eu fiz? Ele deu a reação, tá? Ela já está balanceada, eu balanceei embaixo só por mania, mas ela já está aí bem direitinho. Aí o que é que eu sei? Pela equação, cada 1 mol, tá, dessa substância reage com 2 de água, tá? Então, vou botar aqui 2, tá? Então, cada 1 mol reage com 2, tá aqui, ó. 1 mol de carbeto de cálcio reage com 2 mol de água quando eu balancear, ok? Então, vou apagar aí e vamos fazer a regrinha. Então, o que é que eu sei? 1 mol reage com quanto de água? Com 2, certo? Está aqui 2. Então, pronto. Quanto é o carbeto de cálcio? Ora, o cálcio vale 40. O carbono vale 12, mas tem 2. 12 vezes 2, 24. Quando eu somar, vai dar 64. Então, a massa do carbeto de cálcio é 64. A água, todo mundo sabe, é 18. O H vale 1. O oxigênio vale 16, tem 2H, dá 2, tem 1 oxigênio, vai dar 18. Então, a massa molecular da água é 18. Então, ó, 64 gramas reage com 2, lembra do coeficiente, com 2 mol de água, então com 2 vezes 18. Então, 100 gramas que ele deu de carbeto vai reagir com quanto de água? Aí eu faço a regra de 3. 64 vezes M, vai passar dividindo, igual a 100 vezes 2 vezes 18, que dá 36. Então, essas continhas que vocês sabem fazer, eu vou encontrar a massa de água que reagiu, 56. Então, repetindo, vou apagar, tá? E vamos ver direitinho. Ele deu a reação, tá? Como ele deu aqui na questão anterior. Já deu até balanceado, tá? Então, ele deu já balanceado. Repare que 1 mol, tá, do carbeto de cálcio reage com 2 mols de água. Ora, carbeto de cálcio, a massa dele é 64, de água é 18. Então, 64 reage com 2 vezes 18. Está aqui, 2 vezes 18. Por isso que tem que balancear, ó. Se eu não tivesse balanceado, ó, esse 2 não vinha para cá. Aí ele disse que tinha quanto de carbeto de cálcio? 100 gramas, ó. Ele disse que tinha 100 gramas de carbeto de cálcio. Então, se tinha 100 gramas, eu vou colocar aqui 100 gramas. Aí faço a regra de 3, faço essas continhas. A massa de água que vai ser necessária é 56. Tinha quanto de água? 100. Então, de 100 eu vou consumir 56. Ele perguntou, qual é a massa de água que sobra? A massa de água que sobra é 43,75. Ok? Então, vestibulando, eu vou explicar mais uma vez essa questão bem devagarinho para a gente matar. Eu vou reler
e vou passar para a gente para outras questões e aí a gente vai aprendendo cada vez mais, tá? Então vamos lá. O carbeto de cálcio, tá? Reage com água para formar o hidróxido de cálcio e um gás inflamável, o etino, tá aqui, ó. O hidróxido de cálcio e o etino. Conforme indica a reação, ele deu a reação. Assinale a alternativa correta quando a quantidade de água que sobra. Então, quando 100 gramas de água reage com 100 gramas de carbeto de cálcio. Então, eu não vou usar os 100 de água. A massa que eu vou usar é os 100 de carbeto. Por quê? Porque ele disse que a água sobrou. Então, se a água sobrou, eu não posso usar 100, porque 100 não vai reagir toda, já que vai sobrar. Então, vou usar a massa do carbeto de cálcio, tá? Então, vamos lá pela reação. Ele deu a reação, aqui é só 2, né?